Eu acho que a gente tá quase partindo pro nosso final Sim. aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, ainda mais que a gente tá em ano de eleição e tudo mais, que é o cristão na política. Eu vejo muita gente criticando, gente dentro da igreja dizendo que cristão não tinha que se meter em política nenhuma, e compartilhando o meme de Jesus na cruz e o cara em cima de Jesus como se fosse palanque, se promovendo pra se lançar na política e tudo mais. Eu, particularmente, eu sou da posição de que eu acho que o cristão, sim, tem que estar na política como o umbandista, como o gay, como a feminista. Qualquer classe da sociedade, né? Por que somos excluídos? Por que o cristão não pode estar ali participando de um processo que, se ele é uma parte muito importante da sociedade, ele não vai ter um representante lá? Eu sou dessa opinião, mas tem muita gente de dentro da própria igreja que critica mesmo. esse fato. O que me diz sobre isto? O diabo, tem gente que subestima a inteligência do diabo. Eu não subestimo. Vai lembrar que Satanás era um líder no céu. Lúcifer. Ele era um cara, pode dizer assim, o líder de louvor. Quem é o líder de louvor de uma igreja? É o cara que está mais perto do pastor. Na verdade, é o cara que mais tem que ter sintonia com o pastor, porque o pastor vem depois do ministério de louvor, então o líder sempre está com aquele contato com o louvor. Então, Satanás não era um simples anjinho qualquer. Ele era um cara que sabia de tudo, que estava a par de todas as coisas, e que por saber de tudo isso, ele se achou e queria ser mais do que o Senhor. Aí, certa vez, há anos atrás, não liguem o rádio nas suas casas porque o rádio é do diabo. Aí as igrejas falavam, né? A pessoa foi lá, desligou. O que acontece hoje? O mínimo que existe são de programas evangélicos nas rádios. Depois veio o Novo Tempo, veio a televisão. Não use televisão, não liga a televisão, porque televisão é coisa do diabo. A gente deu de novo, deu rádio, deu a televisão pro diabo, tá aí. Hoje é caríssimo pra gente ter um programa de televisão, um canal. Como é que dá o nome? O tempo. A audiência é pequena, porque ninguém dá, porque a gente deu pro diabo. E na política é a mesma coisa. O que o diabo fez? Não se envolva com a política. Não se envolva com política, que política é do diabo. Entregamos a política na mão do diabo, tá aí. Hoje, para um cristão entrar na política é um absurdo. E o que o Martinho Lutero disse? Quando os bons se calam. Aliás, o problema não é o silêncio dos bons, o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Acontece, a igreja se calou durante muito tempo, o mal ganhou espaço, e agora esse caminho de volta está muito difícil. Existem problemas que muitos realmente se aproveitaram? Sim. Teve gente que teve aquela era de pastores na política, que muitos se envolveram com a igreja, muita gente da igreja, membros, se tornaram pastores, foram fazendo uma escala. Se tornaram pastores, e de pastores para se tornarem líderes, para poderem entrar na política, mas na verdade eles nunca foram pastores, nunca foram nada disso, nunca foram transformados, nunca foram nada convertidos. E isso manchou. Agora a igreja precisa entender o seguinte: eu participei de uma campanha eleitoral como candidata a vice-prefeita junto com um candidato. Eu sofri mais ataques de pessoas da igreja do que de fora da igreja. Isso é um fato. Inclusive sofreu um atentado mesmo. Sofri um atentado em casa. Conta mais sobre isso aí. Dá um parênteses e conta rapidinho sobre isso. Eu ouso a dizer que as pessoas precisam entender, os evangélicos, os cristãos, que a gente precisa ocupar esses espaços. Só quem vai sofrer somos nós. Se hoje um cenário muda, quem vai sofrer são as igrejas, os cristãos. Agora, tem gente que não está preocupada porque não é crente. Vai te preocupar que a tua igreja vai fechar? Não, tu não é crente. Tem gente que acha que isso não... Tipo, isso não vai acontecer nada. Isso já está acontecendo. A gente viu na pandemia. Eu tive que andar na pandemia com papel dizendo que eu estava indo para a igreja, e tiveram várias denúncias dentro da igreja.
inclusive que saíram em site, em Instagrams, em páginas de Instagram de fofoca de Belém, dizendo que estava tendo culto na igreja, era só eu fazendo. Quer dizer, um absurdo. Fecharam as portas das igrejas. É inconstitucional isso. Vou começar por aí. Que é inconstitucional, tanto para a igreja, quanto para o terreiro, quanto para a casa de espírita. É inconstitucional, não pode fechar. Mas aconteceu isso. Então, uma série de atos inconstitucionais aconteceram de 2020 para cá, que cada dia mais estão acontecendo. Em nome do bem da população. Mas se você for perceber, é só contra igrejas. Ou quem acredita nesse lado aqui. Tá? Quando eu sofri o atentado dentro de casa, eu fazia um programa A Madrugada com Deus, todos os dias. Naquele dia, foi uma quinta-feira, eu tava com meu filho dentro de casa, meu esposo não estava, que ele trabalha de semana fora de Belém, e meu filho estava adoentado, e naquele dia eu não fiz a Madrugada com Deus, que eu faria naquele lugar onde deram um tiro, dentro do quarto do meu filho. O tiro pegou dentro do quarto do meu filho. E exatamente na janela onde eu fazia a Madrugada com Deus. Era ali. O meu filho dormia no quarto dele, daquela casa. Eu saí de lá. Um mês depois eu saí daquela casa. Aqui eu até agradeço o governador que me permitiu, até eu me mudar, que eu tivesse um apoio policial. Ficava sempre Eu fiquei apavorada. Até hoje eu sou meio apavorada. De sair, de entrar, porque as pessoas são más. Pelo poder, as pessoas fazem tudo. Eu não sou ambiciosa com política. Mas eu quero ocupar um lugar. Eu não vou abrir mão de ocupar um lugar. É um direito. É um direito meu. Nós temos um segmento e nós vamos brigar por ele até que as pessoas entendam. Até porque não existe vácuo na política, né? Se tu não ocupa, outra pessoa vai ocupar. É lógico. É lógico, eu não vou abrir mão do meu espaço. Se Deus quer, se Deus permitiu que eu vivesse aquilo, a minha vida mudou de ponta cabeça, entendeu? Talvez as pessoas não... Aliás, o que eu mais ouvi das pessoas foi que eu deveria ter vindo de outra forma, de outra maneira, ou sozinha. Se eu tivesse vindo sozinha, eu digo, gente, não é simples ser prefeito, gente, né? Eu quero ser prefeito. Não é assim que funciona. Assim. Não é assim que funciona. Então as pessoas, tudo bem, muitos deixaram de votar por causa de com quem tava, com quem eu tava. E muitos votaram só porque era eu que estava. Então, se tudo der certo daqui a 2 anos, eu vou participar da política novamente. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, se o povo quiser, porque não adianta dizer que tu não precisa de gente, porque tu precisa, porque voto é gente. Voto é gente. Então, para dar um bom testemunho, que foi maculado aí para trás, que tem muita coisa maculada realmente. E quando aconteceu aquilo na minha casa, se era a intenção de me fazer desistir, pelo contrário. Agora, doeu em mim por causa do meu filho. Rapaz. Certeza. Eu virei o cavalo do cão. Quando eu vi aquele negócio dentro do quarto do meu filho, aquilo me destruiu. Glória a Deus pelos meus vizinhos, que eu agradeço até hoje. Não sei o que aconteceu do lado de fora, porque eu tive um surto de pira, de coceira, que eu passei mal. Encheu, a minha vida foi exposta. O pior pra mim de tudo isso foi ver pessoas. O que me doeu não foi ter dado tiro na minha casa, porque eu agradeço todos os livramentos que Deus me deu. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, Thiago e Diogo. O que me doeu, o que me feriu, não foram os tiros que deram contra a minha casa. Foram pessoas que frequentam os meus cultos. Amigos que frequentavam a minha... não vou chamar de amigo. Pessoas que já frequentaram a minha casa. Suscitar a possibilidade de que isso poderia ter sido causado por nós. Isso me feriu de uma forma. O que aquele menino David Mafra fez, eu posso falar o nome dele, e eu falo que eu já perdoei ele. Ele tem os problemas dele e ele precisa mudar esse jeito dele.
que pra ele conseguir os objetivos dele, ele esculhamba com a vida de todo mundo. Pra ele é ferro e fogo, e ele não interessa. E eu quero dizer, David, que você tem alma, você tem vida, você tem família, e que a vida não pode ser feita desse jeito. Eu também não concordo com muitas coisas que muitos fazem, mas eu não tenho direito de, para conseguir um objetivo meu, de destruir isso aqui, eu acabar com a vida de todo mundo que tá na volta. E ele fez um estardalhaço tão sujo. Maquiavélico, né? Cara, é muita falta de caráter, sabe? Primeira coisa, ele já tinha que sensibilizar, não sei se ele tem filho, não sei, ele já tinha que sensibilizar por isso. Começando por aí. Pra mim não funciona. Eu não acredito numa pessoa que possa viver a vida dessa forma. Ele levantou aquilo ali como se tivesse sido uma armação nossa. Eu já perdoei esse rapaz e ele pode ir pra rede social, pegar isso aqui e dizer que ele não precisa do meu perdão. Não precisa mesmo não, você não precisa do meu perdão, você não precisa, mas eu preciso te perdoar. Eu preciso. O perdão não é sobre você, o perdão é sobre mim. Eu preciso perdoar ele. E as pessoas que fizeram, eu tenho os prints de pessoas que frequentavam a minha casa, que me conheciam, pessoas da igreja, que levantaram esse falso. Eu tive que ser tratada por Jesus para dizer que eu perdoo. Eles podem achar que eu não preciso de perdão, mas só eu sei o que eu passei. E eu não tenho ambição por poder nenhum. O meu objetivo é cuidar das pessoas. E talvez se hoje eu fosse vice-prefeita de Belém, as pessoas teriam acesso à minha pessoa. Porque hoje não se ouve falar em prefeito e nem vice-prefeito na cidade. Eu tô na igreja todo dia. A minha vida não ia mudar. De manhã, então, as pessoas iam ter acesso à minha pessoa. Talvez a minha vida ia virar de ponta cabeça. As pessoas iam estar me cobrando os buracos que tem pela rua. Olha aí! Ô, Patrícia! Olha aí, Patrícia, cesta básica! Olha, Patrícia! As pessoas têm acesso. Então, o que aconteceu na minha casa não me tirou a vontade de querer ajudar a vida das pessoas. O que é mudar? É dar dinheiro na vida? Não. É cuidar da rua dela, que ela precisa de dignidade. Ela não pode ficar andando no lixão. Eu vi coisas, Tiago e Diogo, eu vi coisas indignas que eu nunca ouvi falar da prefeitura hoje chegar num lugar que eu vi que se chama Baixada Fluminense, lá em Coraci, que eu não sei se como que tá lá. Eu não ouvi notícias sobre isso, mas foi o lugar dos lugares mais indignos que eu já vi. A gente não tem ideia. Quando se fala em pobreza, a gente olha aqui dentro de Belém, a gente cita a Vila da Barca, que inclusive foi o meu pai, como vereador, secretário de habitação, que fez o complexo que existe hoje. Foi meu pai. Depois daquilo, o dinheiro teve e ninguém deu prosseguimento. O meu pai foi o que tirou do papel o primeiro projeto da Vila da Barca e tá lá. Depois não deram prosseguimento nos cuidados, depois não fizeram outro projeto da outra parte, nunca foi tirado. O único que fez foi meu pai lá. E quando eu entrei lá na Baixada Fluminense, eles moram debaixo d'água. Quando chove, eles viram um rio, porque é uma vala. As pessoas não têm como sair de casa quando chove. Eu preciso até ir lá, voltar lá, que eu quero ver. Então, quando a gente fala em palafita aqui, mas tem muita miséria, meu Deus! A gente não faz ideia. E eu não entendo. Que você vai dizer assim: ah, Patrícia, se tu chegar lá, tu vai ser a salvadora da pátria. Não sei, não vou. Provavelmente não vou. Mas que vão ver. Se um dia eu chegar em qualquer cargo público, político, vão ver trabalho. Então essa questão política na minha vida foi um aprendizado total. E eu perdoei essas pessoas, em nome de Jesus. Deus sarou essa ferida no meu coração, porque eu sofri muito. As pessoas me atacavam. E eu vou dizer pra vocês aqui, diante de Deus,
o tanto de gente que eu já recebi na igreja, de pessoa me pedindo desculpa. E não era adolescente, eram formadores de opinião que foram comigo, que precisavam me pedir desculpa, porque fizeram falso julgamento a meu respeito, falso juízo a meu respeito, falaram coisas a meu respeito. Deus é testemunha disso. Então hoje, eu sou uma pessoa que eu sou acessível a todo mundo. Eu louvo a Deus pelo que aconteceu na minha vida em relação à política. O que aconteceu desse atentado na minha casa foi um caso isolado. Na minha vida. Que eu não vou esquecer. Mas a gente entende que as pessoas, pelo poder, elas estão dispostas a tudo, inclusive a matar. Inclusive a matar moral, fazer de tudo para estragar a vida dos outros. E eu não concordo que política tenha que ser feita dessa forma. E nós, mulheres, se nós soubermos o poder que nós temos, a gente não tinha maioria homem dentro das casas públicas e políticas. Nós teríamos mais mulheres. No dia que as mulheres se juntarem, a gente vai ter prefeita, a gente vai ter mais deputadas, vamos ter mais vereadoras, vamos ter presidentes da República, mulher, que façam, que trabalhem, que não adianta ser só mulher, tem que ser competente. Não adianta falar um monte de besteira. Inclusive,